E aí pessoal, tudo bem? Hoje falarei sobre a terceira parte do dilúvio. Agora farei um rápido resumo sobre as duas outras partes. Na primeira parte, a Commonwealth teve uma rebelião dos cossacos. Depois foi invadida pela Rússia e pela Suécia. Na segunda parte, devido a Suécia estar sobrecarregada em diversas guerras, a Commonwealth conseguiu expulsar a Suécia da Polônia. Porém, a Commonwealth ainda precisaria derrotar a Rússia, os cossacos, e recuperar as terras ocupadas por esses dois inimigos. E além disso, a Commonwealth também teria que fazer reformas governamentais para fazer com que o novo dilúvio nunca acontecesse. A Commonwealth e a Rússia tinham exércitos de tamanhos parecidos, mas os russos tinham que deixar parte do seu exército no território ocupado, o que deu uma grande vantagem à Polônia. O exército polonês rapidamente avançou no Grão-Ducado da Lituânia, devido ao despreparo do exército russo. E no leste do Reino da Polônia, nas estepes, o exército russo estava em desvantagem, mas os seus aliados, os cossacos, estavam indo para resgatá-los. Porém, quando o exército cossaco chegou no campo de batalha, os cossacos começaram a negociar com os poloneses, pois os mesmos não gostaram da forma com a qual estavam sendo tratados pelos russos. E depois de algum tempo de negociações, a Commonwealth assinou o Tratado de Radiat, onde os cossacos e os rutenianos passaram a ter os mesmos direitos que as outras etnias da Commonwealth, com a criação do Ducado da Rutênia. E além disso, o exército russo nas estepes foi cercado e teve que se render. Depois dessa campanha de sucesso, John Casimir virou seus olhos para as políticas internas da Commonwealth, focando principalmente nos nobres. Os nobres tinham diversos privilégios, mas o maior poder dos nobres era a eleição de rei. A eleição de rei acontecia depois que o rei da Commonwealth morria. Então, os nobres se reuniam, eram apresentados os candidatos a rei e os nobres votavam em quem eles queriam que fosse o novo rei da Commonwealth. E John Casimir queria mudar um pouco isso, pois a eleição iria acontecer normalmente, mas neste caso não seria depois que o rei morresse, mas sim antes. Assim, o rei da Commonwealth poderia agir por trás dos panos para fazer com que o seu candidato fosse eleito o novo rei. E além disso, ele queria fazer com que gradualmente o poder dos nobres fosse passado para o rei da Commonwealth. Ele convocou os nobres para discutir essa mudança, e eles rejeitaram. Então, John Casimir queria ter o apoio do exército para poder calar os nobres que se opunham à reforma. E para ter o apoio do exército, ele queria derrotar a Rússia. Mas a Rússia ainda controlava muitas fortalezas no leste da Commonwealth, e John Casimir não tinha o tempo necessário para sitiar essas fortalezas. Então, ele planejou uma rápida campanha para derrotar a Rússia e trazer os russos para a mesa das negociações. Ele conseguiu uma grande força. Havia o exército principal da Commonwealth, composto por 24.000 soldados, um exército do Grão-Ducado da Lituânia, composto por 20.000 soldados, um exército cossaco, composto por 14.000 soldados, e além disso, os seus novos aliados, os tártaros do Khanat da Crimeia, fizeram outro exército composto por 13.000 soldados, no total de 71.000 soldados. Eles facilmente recapturaram muitos territórios capturados pelos russos. Porém, os russos não entraram em batalha com essa gigantesca formação, e mesmo assim, os russos sofreram uma pesada derrota, mas eles não foram derrotados. John Casimir, em vez de derrotar os russos por completo em uma nova campanha, decidiu voltar com o exército para casa e voltar toda a sua atenção para as políticas e fazer com que o exército conseguisse derrotar os nobres que eram contra as reformas. Devido a isso, uma guerra civil aconteceu na Commonwealth e John Casimir saiu derrotado dela, fazendo com que ele abandonasse as reformas e com que um dos seus maiores aliados o abandonasse, com os cossacos se revoltando novamente e buscando a ajuda de outra potência daquela região, o Império Otomano. John Casimir não conseguiria lutar contra dois inimigos. Então, em 1667, a Commonwealth fez a paz com a Rússia, cedendo grandes extensões de terra aos russos, com grandes cidades polonesas como Kiev e Smolensk sendo anexadas pelo czariado russo. Com todos esses fracassos, John Casimir abdicou do trono da Commonwealth e saiu do país. E vocês se perguntam, acabou? Sim, acabou. Por mais que as guerras contra os turcos e os cossacos tenham continuado, o dilúvio, ou seja,
a invasão russo-sueca da Commonwealth acabou. Mas para toda essa guerra ter acabado, 1/3 da população da Commonwealth morreu, e os problemas políticos da Commonwealth continuaram vivos, o que levaria às partições e à dissolução da comunidade polaco-lituana, mas isso vai ficar para outro vídeo. E bem, essa foi a terceira e última parte do dilúvio. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Se puder, compartilhe o vídeo e comente o que você achou. Muito obrigado e tchau!